Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios. E hoje estou com uma pessoa muito importante aqui. Vocês vão saber tudo sobre a área consultiva, a área de vendas na advocacia. Estou aqui com o Bruno Strunz, advogado, formado pela PUC São Paulo, pós-graduação em Direito Societário pela GV, professor na SPN também, na área de vendas. É isso aí. E autor do livro, o último livro dele, Prospecção Eficiente no Mercado Jurídico. Para você que é da área do direito, você que é advogado, tem um escritório de advocacia, esse podcast hoje vai fazer todo sentido para você. Bruno, muito obrigado pela sua participação. A gente vai falar bastante sobre o seu trabalho. Se apresenta para o pessoal, vamos conversar bastante sobre isso. Claro, bacana. Acho que você disse aí, né, o principal, acho que eu brinco que eu pago minha OAB só pelo desconto da farmácia ainda, assim. Mas sou advogado de formação e tive o privilégio de participar de vários lados do balcão, né? Fui estagiário, advogado júnior, pleno, sênior, sócio de um escritório aqui em São Paulo. Fui de vendas da Ambev, fui do jurídico da Ambev, do jurídico de uma startup que quebrou. E fui de desenvolvimento de negócio em escritório americano também, em escritório global. E já estou desde 2017 para 2018 nesse mundo aí das vendas no mercado jurídico, venda consultiva, venda complexa, né? Então esse é meu grande objetivo, propósito e desafio, né? Ajudar advogado a vender melhor. Bacana. Mas você tem uma carreira muito grande, né? Como advogado também. E você fez uma transição de carreira, que todo mundo sente aquela medo de uma transição. E você não teve esse medo. Você teve uma transição muito grande e mudou meio que da água para o vinho, né? Você saiu de grandes corporações na área jurídica e você passou a atuar na área de vendas de consultoria jurídica. Sim. Como que foi essa transição e em que momento você falou, pô, é isso que eu preciso para minha vida? O meu propósito é esse. Cara, Luiz, isso é uma história muito doida, assim. Eu não falo que foi sem medo, não. E não vou romantizar, assim. Eu acho que foi um processo. Eu não vejo que teve um aha moment, assim, de eu falar, pô, eu vou por aqui, eu vou assado. Eu acho que de certa forma, no começo da carreira, eu segui o padrão. Pô, estagiei no Trent, estagiei no escritório do Dr. Luiz Olavo Batista, né, super forte em arbitragem. Depois eu fui morar na Alemanha, eu tranquei a faculdade. Eu fui morar 1 ano na Alemanha, cheguei pro meu pai, era 5º ano da faculdade, eu tava do 4º pro 5º, eu fiz colégio alemão, né, até pelo sobrenome. E entrou na minha cabeça que eu queria ter uma experiência. Eu já tinha morado 2 anos nos Estados Unidos, quando eu era pequeno, eu morei no Texas, de 96 a 98. E entrou isso na minha cabeça, cara. Eu morava longe, meus pais ainda moram lá, então tava na Marginal Pinheiros, vazias, voltando da PUC, assim, à noite. E aí me deu o estalo, eu falei, cara, eu quero morar fora de novo, eu quero ter uma experiência fora. E cheguei meu pai e falei, vou trancar a faculdade. Aí meu pai falou, você tá maluco, né? E aí eu tranquei a faculdade 1 ano. Aí foi muito engraçado, né? Porque quando eu tô contando essa história porque eu acho que esse foi o primeiro movimento não tradicional que eu fiz. Porque até então eu tava fazendo um movimento tradicional, cara. Primeiro ano de faculdade, 2002, eu fui estagiar. Eu tava fazendo tudo como o playbook manda, né? E esse momento foi um momento que eu vi o quanto que muita gente falando, você tá doido. Porque pensa, isso eu tô falando 2005 para 2006. E eu acho que não tinha tanta, ou pelo menos eu não via tanta oferta de lugares para contratar quintonista. Falava, ninguém contrata quintonista, né? Tinha aquele negócio. E você não tinha uma amplitude de escritório que você tem hoje. Os jurídicos internos ainda estavam em formação, então a carreira de in-house, a carreira pública nunca foi algo que me apeteceu. Então, assim, eu realmente fiquei com receio naquele momento e todo mundo falava, a hora que você voltar, você não vai ser contratado, cara. A galera vai pegar a prata da casa. E aí eu fui. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento jurídico da Alemanha, da Volkswagen na Alemanha, como trainee. Foi uma experiência super rica, super rica. Foi minha primeira experiência como in-house. Aí eu voltei e fui contratado no primeiro mês por um escritório. Até um amigo meu que eu entrevistei no Vendendo Valor, que é o Eduardo Tristão, me contratou na entrevista, Luiz. Nossa. Eu tava entrevistando em 3 lugares, cara. E essa era a 3ª entrevista. Eu entrevistei em 2 escritórios super conhecidos, tradicionais, mas não bateu o santo, sabe? Não sei, cara. Aí é feeling puro. E aí eu fui com o Tristão olhou pra mim assim e falou assim, cara, eu fui com a tua cara. Espera aqui.
Aí ele chamou um dos sócios fundadores do escritório, ele ainda não era sócio, ele falou assim, gostamos, tal, queremos te fazer uma oferta. Eles fizeram a oferta. Eu pensei, foi feeling total. Falei, cara, beleza, eu topei na entrevista. Tô dentro. Tô dentro. Então, eu acho que esse foi um primeiro marco que eu tive dessa de fazer algo diferente e como que o ecossistema reage quando se faz algo diferente, que é um negócio muito louco. E aí, por conta da experiência que eu até tive na Volkswagen, eu acho que quando eu entrei na fase mais de associado, de advogado, eu percebi que eu ia ter que estudar outras coisas. Então eu comecei a ler Jim Collins, eu comecei a ler livro de negociação, por conta, cara. Ninguém estava me obrigando a isso, foi algo que eu naturalmente me interessei. E aí, conforme foi a evolução na carreira, eu fui trabalhar na Brenco, que foi uma startup de etanol que deu errado, que você também aprende muito quando dá errado. Porra, você viveu o business lá de dentro, né? Eu acho que te traz uma visão. Eu acho que todo advogado, cara, se puder passar um tempinho, mesmo que queira fazer a carreira em escritório, mas se puder fazer um secondment, cara, ou trabalhar um aninho, pelo menos, numa empresa de uma riqueza, assim... Você entende as dinâmicas, você entende os fluxos, você entende os processos. Eu acho que é uma empatia num lugar muito importante, porque às vezes eu vejo quase um antagonismo, né? E falando, pô, o cliente, fala, você não sabe o que é a vida do teu cliente, cara. Você nunca sentou na cadeira. Ele passa lá, né? Que ele passa, teus clientes internos ali não têm vindo ali para você, você tem que tomar decisão rápida. Assim, cara, eu tenho muita... Eu pauso sempre quando eu ouço alguém julgando uma in-house, que eu falo assim, cara, calma, tudo bem, eu acho que tem as pessoas que poderiam se preparar, mas tem muita gente que você não sabe o que aquela pessoa viveu naquele dia, de pressão, de tal. Então, quando eu fui trabalhar na Brenco, aí eu já comecei a me aprofundar mais e lidar mais com as áreas de negócio, pegar gosto por isso, e começar a ver, transitando assim pela empresa, como isso tudo funcionava, e aí o bichinho já foi começando a formar na minha cabeça. Mas não consciente, eu acho que foi num plano inconsciente. E aí a Brenco foi comprada por uma empresa, o braço suco-acoleiro da Odebrecht, que na época chamava ETH, aí depois mudou de nome. E não tinha, ele já tinha um jurídico super parrudo formado, não tinha lugar para mim, veio a Ambev. E aí a Ambev, cara, eu fui entrevistar para a Ambev, eu fazia societário e M&A. Só que eu nunca tinha feito societário de empresa aberta na vida. E é outro bicho, né? É uma dinâmica absurda. Uma dinâmica regulatória, você vê e tal. E a Ambev, ele está lá fora também, ele está em Nova York, então tem ainda esse adicional. E aí eu lembro que eu falei pro Lucas, que era quem estava me entrevistando, o Lucas Lira, um queridíssimo, eu falei, Lucas, cara, jogo aberto eu nunca fiz rotina de empresa aberta, mas não acho que é rocket science, eu vou pegar. Então, eu tô te contando toda essa trajetória para mostrar que eu acho que, de certa forma, eu nunca... Foi com medo, entendeu? Mas foi muito daquela noção que, se com disciplina, em um olhar atento e suor, eu assumo que eu consigo ficar muito bom em qualquer coisa. Pode ser que eu não seja nível olímpico, algumas coisas que eu não tenho uma predisposição, ou algo que a gente pode até discutir, ou um pouco mais de talento para aquilo. Mas eu vou ficar muito bom. Então, eu sempre acreditei muito nisso, que se você sentasse, né, a bunda na cadeira e estudasse, se empenhasse, as coisas não são... Tirando as coisas que são rocket science, a maioria não é, né? Então... E aí veio esse negócio do Lucas, da simpatia que eu tive com ele. Até a Letícia, que agora saiu, que era a VP do Legal, que foi minha chefe também. A gente teve um dream team ali, delicioso, maravilhoso. A gente trabalhou super bem junto. E aí veio o convite de eu trabalhar em vendas, na Ambev. E foi um negócio que eu não estava esperando. Só que eu já com aquele olhar de sempre dar pitaco e ficar amigo dos caras de negócio, dos caras do comercial e falar deles de negócio, a parte da negociação, me enfiar, ter curiosidade. E aí veio o convite. Então, não foi algo programado de eu falar, putz, me deu um estalo, eu quero trabalhar em venda. Na verdade, foi algo que foi... acontecendo, né? Foi acontecendo. Aí, quando eles fizeram o convite, eu falei assim, cara, muito legal. E aí, na minha cabeça, foi com muito receio também. Vou acabar com a minha carreira. Porque é uma transição muito grande, né, Bruno? Você sai de uma área jurídica para uma área de vendas, assim, ainda mais... Não bebe, né, cara? Não bebe. Ainda mais, assim, vindo de uma trajetória, que, de certa forma, de sucesso que você já tinha tendo e a possibilidade de ascensão muito grande, era um novo início, né? E imagino que você tenha ficado bem assustado. Super, cara, super. E assim, na época, não foi uma promoção. Foi um movimento lateral. Então, não foi que eu fui pagar mais dinheiro. Eu olhei e falei,
Aí eu olhei e falei assim, cara, vai ser uma experiência que primeiro que assim, foi a primeira vez até onde eu sei, pelo que me falaram na época, na história da companhia, que um advogado saiu do jurídico e foi para vendas. Eu falei, quando que eu vou ter essa oportunidade? Então, e aí eu falei, cara, se tudo der errado, eu sempre penso assim, né? O que acontece se tudo der errado? Se tudo der errado, pô, passou um ano, do outro lado desse túnel, eu vou estar melhor. Porque eu vou ter visto o estado da arte, né? De uma operação. Porque a Ambev, cara, assim... Eu sempre falo com muito carinho da Ambev e sempre vou falar. Para mim foi um MBA de vida, assim. E num ambiente de excelência. Esse negócio do ambiente parece autoajuda barata, né? Mas sim, eu acho que quando você tá rodeado de muita gente boa, sobe tua barra automaticamente, assim. Com certeza. Ou não, ou você é espirrado para fora, entendeu? Então era um ambiente de muita excelência, assim, de processo, de dado. Isso eu tô falando, cara, 2010, né? O que a galera tá falando agora, a Ambev já tinha. Por exemplo, eu fico ouvindo esse negócio de Legal Ops, eu falo assim, cara, a Ambev teve o CSC, o Centro de Serviços Compartilhados da Ambev, lá atrás. Foi a primeira no Brasil que montou, virou case, tanto que a galera, não sei se até hoje, mas ia visitar o CSC da Ambev lá em Jaguariúna para ver. Então, assim, pô, e em societário, o estatuto social da Ambev era copiado. Então, assim, tudo num ambiente de excelência muito forte. Então, eu falei, cara, vai ser uma experiência, assim... E não vou mentir, cara, assim... eu lembro, cara... Khan Academy, não sei se você já viu, né? Que dá aquelas aulas. O Khan Academy ainda era meio tosco, assim. Não era o que é hoje, né? Eu ficava fazendo aula à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Eu ficava fazendo aula por conta à noite na Khan Academy sobre finanças. Porque é outra linguagem, né? Totalmente. É outro jeito de se comunicar, é outro jeito de tomar decisão. Eu não era uma pessoa, ainda não sou totalmente, mas melhorei. Eu não era o cara do Excel e a galera falava por Excel. A gente é acostumado com Word, né? A escrever. E aí eu demorei muito para achar o meu lugar. Assim, foi um negócio muito... Foi duro, cara. Não vou romantizar. A galera fica falando tudo romantizado, né? Eu não acredito nisso. Acho que a gente tem que falar sobre o difícil. Foi super difícil, cara. Assim, você se acha inadequado. Você acha que você não deveria estar ali. Você está falando com gente que tem 20, 25 anos de vendas. Faz isso a vida inteira. Os papas da venda, né? Os caras estão falando coisa que você não entende. Eles estão falando termo que você não entende, cara. Eu fazia eu ia anotando os termos que eu não entendia para olhar em casa depois, meu. Então, assim, os primeiros meses foram muito, muito duros. E aí vem um negócio legal, cara. Eu comecei a reparar e eu falei o seguinte, tá bom. Isso aqui eu vou ter que estudar, não tem jeito. Pode ser que eu não fique nível olímpico naquele meu raciocínio, mas eu preciso ficar bom. Onde estão os meus diferenciais versus essa turma aqui? Falei, cara, eu escrevo muito bem. Advogado, né? É a nossa ferramenta de trabalho. Não necessariamente quem está em venda teve a mesma milhagem de voo escrevendo e me comunicando. Falei, pô, então eu me comunico melhor. Eu vou tentar me colocar em lugares onde isso seja uma... Eu apresento muito bem, sempre gostei de apresentar, sempre gostei de falar. Pô, então eu vou tentar me colocar... Então eu fui tentando montar um quebra-cabeça do que eu precisava passar de ano, porque eu não poderia não saber, e onde que eu ia achar um lugar de potência meu para ser diferencial versus os meus pares ali. Porque eu falei, cara, não vai ser em milhagem de voo de venda, porque... O pessoal tá anos, o pessoal já tá frente, anos, né? Já tá dado, entendeu? Isso aqui já tá dado. Então... Assim, eu sei que eu dei uma volta gigantesca, mas eu acho que foi uma evolução de coisas que eu naturalmente já tinha um appeal, já tinha né, um gosto, e fui pegando gosto cada vez mais. Por um outro lado, também das coisas que foram se apresentando na minha vida, e eu fui meio que reagindo um pouco a elas, e aí um pouco de... feeling mesmo, de, pô, isso aqui eu acho que vai ser bom, com pragmatismo. Se der tudo errado, eu consigo voltar a advogar. E aí, pô, foi um pouco o que aconteceu. Porque quando a Ambev, você precisa se mexer. Então, meu chefe na Ambev, que hoje virou até VP comercial, já vou lembrar a empresa, o empresário, o Matheus, ele tinha se mudado 8 vezes. Nossa. 8 vezes. Então, a Ambev tinha muito disso, porque... Cara, se você fica só numa unidade, você tem um teto muito claro. Então, você precisa andar em diagonal. E diagonal, às vezes, é fora do país. E eu não tinha mobilidade alguma. Eu estava no meu primeiro casamento. O Rafa era pequenininho.
E aí surgiu a oportunidade de eu voltar para o mercado jurídico. Aí veio outro questionamento. Pô, já fiz um movimento super difícil. De saída, agora vou fazer um E de agora eu vou retorno. voltar? Faz sentido voltar? Não faz? Eu consigo voltar? Eu já não sou mais advogado? Eu já não advogava fazia um ano? E aí, cara, volta essa questão de pessoas, né? Eram pessoas que foram referendadas por pessoas muito queridas, que era a Vânia, né, do Ontrovsky, do WK, e o Ale Zanota, que era o WZ na época, hoje em dia é o WK. E, puxa, eu senti que, aí de novo, foi um pouco de pragmatismo, um pouco de ler o ambiente. Eu falei, cara, eu acho que vai ser bom para mim. E aí eu volto pro direito. Então, e aí depois tem outra parte dessa trajetória. Então, não foi sem medo, não foi um estalo, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu acho que foi uma construção, assim, tijolo a tijolo, como tudo na minha vida, assim, Entendi. sabe, cara? É fácil você olhar para trás, e eu adoro a galera que começa a montar umas histórias, né? Não, aí eu tava, aí faz um storytelling, e eu saí do carro, olhei para o céu, e eu falei, cara, eu não acredito nessas coisas, entendeu? Acho que, enfim, então, essa parte, assim, dessa evolução foi isso, assim. Mas foram movimentos de transição que você passou, né? E aí, é o que eu costumo falar. Todo movimento de transição, você tem que ter uma mente blindada para isso também. Porque as dificuldades vão ocorrer em todas as etapas da nossa vida, quando você... Principalmente, no seu caso, acho que mais ainda, porque você saiu de áreas totalmente distintas, depois retornando para a área jurídica. E aí você teve a ideia de realmente transformar todo esse conhecimento em vendas, agregando isso dentro do mercado jurídico, que é algo muito mistificado ainda, né? A gente vê que é uma questão, é um tabu a venda na área jurídica, né? E você vem aí com o seu primeiro livro, que é Como Agregar Valor... Isso. Como vender valor no mercado jurídico, né? E esse livro, ele traz todo esse compilado de experiência que você teve. Sim. Que foi seu primeiro livro, inclusive. Foi meu primeiro livro, cara. Assim, o Como Vender Valor, ele veio muito de eu enxergar esse gap. Porque pensa só, o choque que eu tive, né? Eu saio de uma companhia que vive e respira a venda, né? Que o motor é venda, que tudo orbita e gira em torno da venda. Né? Nada acontece se a venda não acontecer. Para um lugar onde a venda não é falada. A venda não é medida. A venda não é processualizada. A venda não tem método, não tem metodologia, não tem estatística, não tem nada. Quando eu olhei isso, eu falei, como assim? E escritórios faturando horrores sem discutir o tema venda. Um negócio meio ali de poucas pessoas endeusadas. Velado, né? Até, né? Não, e as pessoas aquela pessoa, Rainmaker, aí cria suas figuras e muito mérito para essas pessoas também. Mas eu acho que quando eu comecei a perceber que, você pega o que a gente estava até falando antes da gente gravar, né? Assim, o business da advocacia, você pode discutir tudo que está acontecendo, acho que é legal a gente discutir também, mas assim, como business, é um business de margem alta, né? Um business dá dinheiro. Assim, se você fizer bem, dá dinheiro. Dá dinheiro, cara. Então, assim, muito dinheiro. Então eu falei, se eles estão operando assim, com toda essa ineficiência, imagina se a gente conseguir... E de novo, não precisa ser Ambev. Eu sempre falo isso. Você não precisa da Ferrari. Eu não acho que necessariamente você pegar um playbook de vendas consultivas de uma indústria, de uma empresa de SaaS e tentar colocar em escritório de advocacia vai dar certo. Eu não acho. Porque eu acho que a gente tem outras dinâmicas e outros fatores que impactam mais até do que impactam outros setores. Não que não sejam impactados, mas a questão da confiança, cara. Que é o principal até, né? A questão do trusted advisor, a questão do vínculo, do relacionamento. Então, até se você pegar as metodologias de vendas consultivas, porque não existe uma metodologia de venda consultiva para o mercado jurídico. Né? O que eu fiz no Vendendo Valor e o que eu fiz agora no Prospecção Eficiente pode ser... Prospecção Eficiente eu acredito que virou uma metodologia, na minha opinião, mas com muita autocrítica aqui. Mas, a rigor, o que você faz é juntar um quebra-cabeça. Você fala, puxa, deixa eu pegar um pouquinho dessa metodologia aqui, um pouquinho dessa metodologia, um pouquinho desse conceito, deixa eu bater no liquidificador e tentar...
que eu acho que eu tava até ouvindo, a gente fez o Strunz Experience, a gente tá gravando agora em outubro, o Strunz Experience foi no início de outubro. Quando a gente fez o Strunz Experience, eu tive muita gente que me procurou e falou, pô, eu já tinha participado de treinamento de venda consultiva genérico no sentido assim, para todo mundo em vendas B2B. E não foi tão legal. Porque eu acho que o advogado, a advogada já tem esse ranço com a venda. Já não se enxerga em venda. E a venda vira um adjetivo ruim, né? Você vira e fala assim, puxa, quando você faz o pessoal, o cara é muito vendedor. Vira um martírio, né? Vira um martírio, vira um negócio duro. Então, eu acho que um grande trabalho meu, quando eu enxerguei esse oceano azul, de falar assim, puxa, imagina se a gente der uma turbinadinha aqui. Exato. A potência que isso vira. Eu falei assim, só que tem que ter uma adaptação. Então, acho que é aí que eu comecei essa jornada de falar assim, puxa, dá para pegar sim essa massa de conhecimento que eu vim absorvendo. Aí o Vendendo Valor, ele para mim, ele é como vender valor no mercado jurídico, ele é um livro de first principles, assim, de você olhar de cima, de você entender o processo, de você entender um pouco de estratégia. Então, eu pincelo várias coisas. Então, ele para mim é uma fundação. O Prospecção Eficiente, ele já é a segunda camada do como. Beleza, entendi que tem tudo isso aqui. Não que não tenha aspecto prático no primeiro, mas o primeiro ele também é de conscientização. Porque o subtítulo é o que fazer quando a qualidade técnica não é mais diferencial competitivo. E veja, Luizão, eu escrevi isso em 2018. Nossa. Então eu venho batendo nessa tecla desde 2018. O que fazer quando qualidade técnica não é mais diferencial competitivo? Que é o que está acontecendo hoje, Bruno. Então, você escreveu algo em 2018 e já prevendo o que está acontecendo. Porque 2025 a gente já vive essa realidade. Total. Total. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje dos escritórios de advocacia. E, pasmem, escritório de advocacia tem departamento comercial, gente. É uma empresa. Né? Muitas vezes falam, pô, mas você tem departamento comercial? Eu fiz uma entrevista esses dias com uma pessoa para o comercial. Falei, nossa, mas eu não sabia que escritório de advocacia tinha um departamento comercial. Mas tem, porque senão não sobrevive. E essa questão hoje, isso que você falou mesmo, do diferencial competitivo, eu entendo que está muito nivelado. Essa questão da capacidade técnica. Hoje você tem profissionais muito bem qualificados no mercado. Exato. Então, aonde fica agora a minha margem aqui para se diferenciar dos outros escritórios? Né? Eu acho que esse é o grande desafio que a advocacia enfrenta. E tem ainda resistência. Eu estava dando um treinamento num escritório conhecido para 30 sócios deles. E era uma salona linda, maravilhosa, assim. Eles estavam em U, o telão estava atrás de mim, o managing partner estava sentado bem na minha frente, assim, na cadeira, e tinha um advogado, um sócio super bom, que eles me falaram, cara, o cara é meio gênio, assim, trabalha com M&A. E aí eu estava falando desse ponto, que veja, eu não estou dizendo que qualidade técnica não é importante. Eu só estou dizendo que ela não é mais tua alavanca de diferenciação, salvo raríssimas exceções. E aí isso é importante também, né? Porque eu sempre falo com meus clientes, falo assim, cara, não deixa a sua estratégia ser guiada pelas exceções. Porque muitas vezes o cara fala assim, não, mas tem aquele. Eu falo, tá bom, tem aquele, mas será que ele é exceção ou ele é regra? Ou é a regra, né? Então, eles têm muita dificuldade, mas ainda há uma resistência. Então, a gente estava nesse workshop falando sobre prospecção eficiente, e aí eu toquei nesse ponto da qualidade técnica. E aí, esse advogado que estava do meu lado, na minha direita, ele falou assim, não, eu discordo. O nosso trabalho é superior ao trabalho dos nossos concorrentes. Aí o managing partner virou e falou assim, cara, na boa. Foi assim. Ele virou assim, na boa, você acha que eles trabalham com M&A bastante, mercado de capitais, ele falou assim, você acha que nosso contrato de nosso SPA, nosso contrato de compra e venda é tão diferente assim dos nossos concorrentes? E aí ficou meio que um silêncio na sala, assim, ele falou, cara, não é. Não é aí. Esse não é o ponto. Esse não é o ponto. O ponto é, o nosso contrato de compra e venda, ele tem que ser muito bom. Porque a gente está concorrendo com pessoas muito boas. Eu acho que se você traça, eu gosto sempre de olhar o documentário e não a foto. Se você olha o documentário, o que aconteceu no mercado jurídico ao longo dos últimos anos? Muita cisão, muito escritório boutique nascendo super bom, escritório médio porte, inclusive pessoas egressas de escritórios Big Law. E aí
Quando você começa a diluir, começa a acontecer a comoditização da qualidade, todo aquele discurso que você fazia enaltecendo a tua qualidade, ele começa a também se diluir. Sim, perde sentido, né? Ele perde sentido, só que você está num piloto automático. Então você acha que você tem que falar para o cliente certas coisas, senão o cliente não vai te contratar. E aí que vem o segundo livro. Você não entendeu o que está acontecendo com a compra. Porque se você... A tese do segundo livro, Luizão, é a seguinte. Se você não entende de compra, você não entende de venda. Essa é a minha tese. O cliente, ele não está nem aí pro teu funil de vendas. Nem aí. Eu não vou chegar para você e falar assim, Luiz, deixa eu te falar um negócio, cara. Você avançou de fase no meu ciclo de venda. O cara fala, cara, eu não tô nem aí pro seu ciclo de venda. Eu não tô nem aí pra tua meta. Eu tô aí pra minha meta. Tô aí para o que eu preciso fazer. Então, eu acho que a gente ficou muito distante da compra, das dinâmicas da compra, e a gente começou a perder o dedo no pulso dessa visão de valor do cliente. Exatamente, concordo com você. Porque a gente continuou girando no mesmo discurso. De anos. De anos, né? De anos. E aí a galera que abriu os próprios escritórios, eles fazem mais ou menos assim, ó. Luiz, é importante te dizer, cara, que a gente abriu o nosso escritório boutique aqui para realmente dar um atendimento personalizado, né? Eu acho que diferente de outros lugares, aqui o sócia realmente se envolve com as suas demandas. Você vai ter meu número de celular, você pode ligar para a gente 24/7 e blá, 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 blá. E que, de novo, eles partem... E é engraçado, cara, porque eu já tive essa discussão 1 milhão de vezes. Aí tem o escritório que tem... Não estou falando mal, tá? Mas tem um escritório que tem 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Eles enchem o peito para falar isso pro cliente. Então, eu acho importante falar isso. Eu falei, eu não sei. Eu não sei se... E outra, o teu concorrente que tem 50 é melhor que você, porque ele tem 50? 50. Como se o tempo fosse um diferencial competitivo, né? E, de novo, eu não estou dizendo que não tem mérito. Pelo amor de Deus, empreender no Brasil é dificílimo. É difícil. Mas você está partindo de premissas equivocadas e você está... estufando o peito durante uma reunião de prospecção para falar tudo isso, como se na sua visão, puxa, por que eu falei isso? Eu vou te dar um outro exemplo, desculpa que eu me empolguei aqui, o raciocínio ficou longo. Quando os caras vão mandar proposta, tem 2 coisas que acontecem. Eles mandam a proposta, escreve assim, Luiz, segue a proposta, que foi um combinado, tá, não sei lá. Aí a primeira coisa que acontece várias vezes, se não tiver boa para você, fala que eu ajusto. Já matou a proposta. Já matou a proposta. Já matou a proposta. Aí a outra, que é muito interessante, é a do estamos à disposição. Que eles falam para mim o seguinte, não, eu falei, eu não tenho que botar que eu estou aberto, que eu estou à disposição. Eu falei, cara, vamos lá, vamos esticar esse raciocínio. Então o que você está me dizendo é o seguinte, se você não escrever que você está à disposição para discutir a proposta, você não escreve, você só escreve, Luiz, um abraço, a gente se fala, retoma o contato. Você não escreve isso. O cliente recebeu. Ele vai olhar para o e-mail e falar, puta, ele não escreveu que está à disposição. Ele não tá à minha disposição. Eu não posso ligar para ele. Então tem umas coisas assim que ninguém questiona e eu fico maluco, porque a gente acaba girando num piloto automático e meio no efeito manada no mercado jurídico, sem dado, sem discutir. E outra, sem discutir se aquilo é bom para você. Exatamente. Para o seu escritório, para a sua realidade. Não sei se você concorda, enfim. Concordo, porque se você pega... Hoje isso acontece muito, tá? Até na própria Lopes de Castelo, posso dizer para você que acontece. Você tem hoje, principalmente a questão da concorrência. Sim. Né? Então, independente... É muito normal você ouvir hoje escritórios falando a seguinte frase. A gente até conversou antes, né? Não, vamos colocar para dentro porque eu já tenho a estrutura. O custo está embarcado. Mas o custo ali pode se tornar totalmente deficitário para você fechar qualquer tipo de contrato. E aí você realmente falou um ponto certo. Esse negócio ele tem que ser bom tanto para o cliente como para o escritório. Sim. E aí entra a questão de agregar o valor de fato. Mas não é agregar o valor para um, é agregar valor para ambos. E isso eu vejo hoje em vários escritórios, Bruno. Por isso que eu acho que realmente você tem aí um oceano azul, né, para poder trabalhar, porque a maioria dos escritórios hoje eles passam por essa problemática. Total. Então você tem contratos deficitários que muitas vezes você acaba não mexendo nisso, justamente porque, primeiro, a prospecção em algum momento falhou. Então, já começa lá na prospecção. Total. Segundo que você... vamos ajustar. Mas se você já mandou aquela proposta... Se você ajustar, que você mandou com gordura,
Também não faz sentido. Sensacional. Vou te contar uma história, cara, que eu gosto sempre de tangibilizar as coisas, né? E depois vou emendar aqui num ponto que você trouxe. Eu tenho um cliente queridíssimo. E eles me ligaram já falando, pô, erramos, né? Eles estão há algum tempo batendo na porta, eles trabalham dentro de um setor, de um segmento específico, e esse segmento tem subsegmentos, né? Então, tem um desses subsegmentos que eles nunca atuaram, eles estão tentando entrar, e eles estão já batendo na trave há algum tempo num cliente importante desse subsegmento. E aí, esse cliente cotou eles para um trabalho, eles mandaram a proposta. Aí o cliente ligou, potencial cliente ligou, falou assim, pô, né, a gente gosta muito de vocês, tal, a gente está tentando trabalhar com vocês há algum tempo, só que a sua proposta ficou 30% acima das propostas que a gente recebeu. O que dá para vocês fazerem? Raro, mas acontece muito. Aí eles conversaram lá internamente e falaram, não, eu brinquei em nome da honra, né? Em nome da parceria, né? Como é o primeiro trabalho que a gente vai fazer junto, foram lá e baixaram 30%, cara. 30%. Sem pedir absolutamente, não teve nenhuma contrapartida, não teve nada que justificasse esse desconto. Os caras, não, obrigado, a gente vai analisar aqui. Passa um tempo, eles fazem follow-up, os caras assim, a gente decidiu seguir com o nosso escritório aqui, porque, pô, mesmo assim vocês ficaram um pouco mais acima e tal. Não contentes, eles mandaram uma mensagem, falando, realmente não dá para fazer nada. Por que eu conto essa história? Um, que ela é absolutamente real. Uhum. E dois, eu acho que tem várias coisas aí, que é, a gente tem muita dificuldade de falar de negócio com os nossos clientes. Muita. A gente tem vergonha, a gente não quer parecer mercenário, receio. Né? E, cara, tem um outro ponto que vai soar autoajuda barata, mas eu tava até no Vender o Valor, eu tava conversando com a Gláucia Lauleta, que é sócia do tributário do Matos Filho, e ela trouxe muito bem esse ponto também. Se você não acredita que aquilo vale o que você está cobrando, você não vai conseguir defender. Não vai defender nunca, né? Você não vai conseguir defender. Você vai ficar com vergonha de falar. E aí entra, cara, o outro ponto que eu queria trazer para você, eu acho que... Eu adoro a frase, né? Eu adoro frase. Que é simples ser complexo, é complexo ser simples. Tem aquela a frase atribuída a Voltaire, né? Eu queria ter escrito uma carta mais curta, mas não tive tempo. Então... Até o primeiro livro é isso. Muita gente falou assim, o livro é curto. Eu falei, cara, o trabalho que me deu para fazer o livro ser mais curto foi hercúleo. Mas voltando, tem 3 pilares do Prospecção Eficiente que, para mim, eles, de certa forma, eles acabam encapsulando várias coisas. E eu gosto de rimas. Que é consciência, consistência e paciência. O que está por trás de tudo isso aqui? Consciência. Vamos abrir. Consciência da tua proposta de valor. Consciência do que você traz para a mesa, consciência de quem é seu perfil de cliente ideal, quem não é o seu perfil de cliente ideal por área, por produto, por solução, consciência dos processos e dos testes que você está fazendo. Consistência não adianta fazer uma vez. E aí entra a paciência. Por que eu estou falando da paciência? Porque eu acho que se você começa a ressignificar a venda, e você começa a entender que a compra, tirando o ambiente de urgência, ela vai ser uma sucessão de micro decisões de seguir em frente. Uhum. Então, o ambiente de urgência, o cliente vai de A a B muito rápido. Ele fala, cara, estourou uma crise aqui, eu preciso tomar decisão. Ou, pô, é um prazo fatal que eu preciso responder. Ou uma arbitragem, alguma coisa, ele vai tomar decisão rápido. Mas tirando esse ambiente, são várias micro decisões. De uma conversa, de um café, de um... evento, de alguém falar bem. Exato. Então, é um acúmulo de várias coisas que vão acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ressignifica a venda e prospecção e você entende que não é cada enxadada uma minhoca, então, quando surge uma oportunidade para mim, meu raciocínio não é automaticamente, eu vou entrar. Primeiro faz sentido? Eu acho que poucos fazem isso. Pouquíssimos, né? Você dá um passo para trás e fala assim... Perfil de cliente, como que chegou, processo de qualificação mesmo. Falou assim, puxa, será que é um negócio que me interessa? A gente perde muito tempo com coisas que a gente não deveria perder tempo. A gente qualifica muito mal. Primeiro ponto. Aceita qualquer coisa Aceita, também. ou engaja com qualquer coisa e o nosso tempo é literalmente dinheiro. Então, você está engajando com oportunidades e prospects, você não deveria estar engajando. Então, a gente tem muita dificuldade de dizer o não. Esse é o primeiro ponto. O segundo,
Beleza, fiz o checklist lá, que eu brinco é que nem checklist de aviação, qualificação de oportunidade. Você tem que olhar alguns requisitos que são comuns. De repente eu vou olhar e falar, pô, é o perfil de cliente ideal, mas não é a demanda ideal para mim, porque ou não está atrelado às minhas fortalezas, ou o que eles estão buscando eventualmente é treinar um pessoal muito júnior, e aí de repente vai ter um descolamento entre nosso price point e tal. Só que é um cliente que me interessa. Então, não é que eu não fico chateado de perder, né, de não ser contratado quando eu acho que é um cliente interessante. É que eu não estou olhando só para aquela interação. E aí entra a paciência. Então, eu acho que quando você extrapola, por exemplo, esse cliente meu que bateu na trave, eu falei para ele, vocês estão setando um precedente com esse cara. Pensa na próxima. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Ou pior, Bruno. Pior, porque você já baixou 30%, cara. E assim, e o markup, como que ficou para baixar 30%? Exato. Quando você falou 30%, eu já pensei no markup dele. Falei, mas peraí. É aquela questão. Mas isso acontece muito na advocacia. Muito, cara. Isso acontece conosco também. Você manda uma proposta, fala, pô, preciso reduzir. E aí entra uma questão muito pessoal minha, até na frente do comercial do escritório. Eu não tenho por hábito baixar valores, porque eu sei o que vale o trabalho, eu sei qual que é a intensidade do trabalho para a minha equipe. O jurídico ele é muito forte, então assim, eu sei as pessoas que estão ali, o comprometimento delas. Então, essa questão de você trabalhar com uma margem de 30% de desconto, no meu ponto de vista, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil, a não ser que você tenha um objetivo diferente e faça sentido para você, dentro daquela prospecção, por exemplo, fazer uma redução dessa. Sensacional. Esse é um ponto que eu discuto muito nos nossos projetos, né? Vamos lá. Eu sempre digo que contexto é tudo. Então, acho que o primeiro ponto, não é sobre ser, na minha opinião, né? Não é sobre ser inflexível. É que sua eventual concessão ela tem que ser, na medida do possível, acompanhada de uma contrapartida. Então, eu não tenho problema algum, e a gente já teve vários projetos disso. Quando eu sinto, porque a tomada de decisão em escritório de advocacia, cara, ela não é linear. É muito difícil você ter uma... Aí você fala, não, mas o fundador... Não, mas às vezes a fundadora também quer o buy-in, também quer o engajamento do comitê... Então, cada escritório, sobre a compra, né? Cada escritório tem que entender como é que é a dinâmica da compra lá dentro. E o que a gente vê hoje, que está acontecendo com os nossos clientes, que é uma tese do segundo livro, a compra está mais coletiva. E como a compra está mais coletiva, a tomada de decisão se torna mais complexa, porque são pessoas, às vezes, com mentalidade diferente objetivos diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo concreto, cara. Eu estava num cliente do Rio, e a gente estava conversando sobre um projeto de treinamento e tal. E aí eu percebi, durante a reunião, e aí vem a milhagem de voo, que não necessariamente... Eu faço pergunta também. Eu falo, então, finge que eu estou conversando com você, fundador de escritório, e você está querendo fazer um projeto ali de treinamento. E você, tem ali um comitê. Não necessariamente você, mas só para a gente ilustrar. Aí eu viro e falo assim, puxa... Luiz, e o quanto que os outros membros do comitê estão comprados no projeto? Eu faço essa pergunta. Essa é uma pergunta que ela é muito importante para mim. Porque você pode virar para mim e falar, cara, todo mundo acha que é para ontem. Eu falo, beleza. Você fala, tem uma galera mais das antigas que eu acho que vai precisar de um convencimento. Quando você me fala isso, de duas uma. Ou eu vou querer estar na frente dessas pessoas para minimamente conseguir tentar tangibilizar onde está meu valor agregado, ou... Eu vou falar o seguinte, Luizão, vamos fazer o seguinte, isso é absolutamente real, tá? Cara, como ainda não tem um consenso em torno disso, ao invés da gente pensar já num projeto de 3, 4 treinamentos, que, é um investimento significativo para vocês, por que a gente não faz uma palestra? Eu não acho que palestra enche barriga, cara. Só que ela pode ser um bom pontapé inicial para criar engajamento dessa turma. E eu dou um overview, eu passo um pouco das ferramentas que a gente trabalharia. Se você gostar, a gente expande. Se a galera me odiar, vocês também não investiram num mega projeto. Veja, eu não dei desconto. Eu mudei escopo. Você mudou o escopo, é aquilo que a gente conversou. Você transformou o intangível no tangível com a palestra. Total. E ali você já deu uma demonstração clara e objetiva, e aí a gente pode falar que é objetiva, da repercussão que o seu trabalho poderia ter na operação do escritório. Perfeito. Então, isso eu acredito bastante.
Outra coisa, você estava falando, puxa, faz parte de uma estratégia? Eu concordo. Então você vai falar o seguinte, puxa, eu tenho uma área de mercado de capitais que ela precisa pegar tração e track record para ela conseguir se justificar mais para frente. Então, beleza. Então, só que daí eu falo, qual que é a estratégia? Você está me dizendo que você vai baratear preço de emissão para participar de emissões porque você precisa... Quantas operações você precisa? São 10? São 20? Com quais... Assim, não tem esse stop loss, entendeu? Não Você tem. fala assim, cara, eu vou até aqui. Ou, que eu já discuti bastante com clientes também, receita recorrente. Se você virar para mim e falar assim, Brunão, eu vou sacrificar um pouquinho de margem porque eu quero ter um giro mínimo de receita recorrente no escritório que pague as nossas contas e a gente fique mais tranquilo, porque isso vai me permitir negociar melhor outras coisas, eu tô bom pro jogo. Porque às vezes parece, quando eu falo, que as pessoas... Eu tô falando para não dar desconto. Eu falo, cara, você tem que... De novo, volta à consciência. Você tem que ter uma estratégia. Exato. E essa estratégia envolve você revisitá-la. Porque o colocar o pé lá dentro, vamos cobrar barato para colocar o pé lá dentro, a galera não revisita, não tem estratégia e depois passam 6 meses e tá xingando o cliente, falando que o cliente paga barato, mas foi você que colocou o cara para dentro. Às vezes você deu um tiro no próprio pé. Muitas vezes, Luiz, muitas vezes eu fico maluco, cara. Então, assim, veja, de novo a gente volta à questão de processo, à questão de disciplina e à questão de dados. Perdão. Porque as discussões, elas são muito subjetivas. Mas agora eu vou fazer uma provocação com você, Bruno. Falo porque como eu estou na área comercial do escritório, né? Então, vai, adoro. Vou fazer uma provocação para você. Mas você não acha que muitas vezes essas estratégias deixam de ser revisitadas constantemente porque aquilo que em tese seria uma exceção acabou virando uma regra até por comodismo de um departamento comercial? Eu não tenho a menor dúvida, cara. Eu não tenho a menor dúvida. Eu estava falando sobre isso outro dia, assim. Eu fiz muito treinamento, Luiz, fora do mercado jurídico também, né? Eu tenho história para... Um dia a gente senta ali, eu te conto histórias, assim, engraçadíssimas. Eu fiz muito treinamento de venda para empresa de tecnologia. E empresa de tecnologia que tem 1 bilhão de soluções. Óbvio que você tem BUs, você tem segmentação dentro da força de vendas, mas vamos pegar uma lojinha ali numa determinada business unit, numa determinada empresa, nananã. O vendedor, a vendedora, que é remunerado por comissão, ele vai vender o que é mais fácil. Com certeza. Cara, é natureza humana. Você tem esse produto mega complexo para vender, com 12 stakeholders, que você vai ter que convencer todo mundo. Ou esse aqui que você faz... que tem uma liquidez maior. Então, essa é a grande dificuldade, assim, nessa... Sim, então, respondendo a tua pergunta, tem uma baita zona de conforto. Muita. Porque ainda dá certo. O que eu acho que a gente está vivendo agora, que eu estava te falando antes da gente gravar, é um ponto de inflexão muito importante, porque a gente está tendo uma conjunção de fatores. E eu acho que a galera que está minimizando... E eu não sou mensageiro do apocalipse, eu não sou mesmo, e não acho que a gente vai jogar tudo fora. Mas a galera que está minimizando não entendeu a velocidade. Concordo com você. A velocidade das transformações, ela tá muito maior do que estava. E eu não tô caindo no clichê da IA, vai derrubar tudo, vai... Só, cara, é inegável. Inegável. E, de novo, se você olhar para o que já está acontecendo em algumas jurisdições, você começa a ver o que vai acontecer aqui. Né? Então, eu acho que a gente... É engraçado, né, cara? Acho que tem várias coisas que acabam se conectando com isso. Eu vou te dar um outro exemplo. O mercado jurídico, na minha opinião... ele nunca teve uma visão de ecossistema. E eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vou usar uma analogia bem besta. A Ambev não opera sem o fornecedor de lata dela. Concorda? Concordo. O escritório de advocacia, a rigor, ele não dependia tanto desse ecossistema. Porque você fala, não, mas eu dependo do timesheet. Cara, o timesheet dava pra você fazer em Excel. Exato. Assim, você tinha um mínimo ali, né, de gestão financeira, alguma coisa de emissão. Mas assim, você falar que parte do core, da entrega, ela dependia de um ecossistema, é mentira. É mentira. Eu acho, cara, e aqui eu vou falar acho, porque acho mesmo. Eu acho que a gente está caminhando agora para ter que ter uma visão de ecossistema, para melhorar o produto final. Então, por um lado, as Lawtechs, elas podem ser competição, porque elas vão absorver parte do bolo, mas por outra, elas podem ser parceiras. Com certeza. Porque elas melhoram o teu produto final. Sem sombra de dúvidas. Concordo Concorda? plenamente. Concordo plenamente.
Hoje, o escritório que não se preparar para essa nova realidade que nós estamos vivendo, vai ficar fora do mercado. A gente sabe disso. A gente vem se preparando para tudo isso. E os departamentos comerciais principalmente, viu, Bruno? Porque a gente vê ainda os departamentos comerciais nos escritórios muito arcaicos nas tomadas de decisão. Não usando, inclusive, as próprias Lautechs, né? Hoje você tem até escritórios que têm um sistema muito bom, tem uma entrega melhor, mas muitas vezes a prospecção é falha e não faz o cliente entender tudo aquilo que o escritório entrega. Tenho dúvida, Né? cara. Então, hoje você tem esses problemas. Mudar essa mentalidade, tanto dos donos dos escritórios, dos sócios, né? Dos Sim. fundadores dos escritórios. Que a gente, por exemplo, eu venho do escritório de 20 anos, né? Então eu venho de uma cultura onde você vendia muito fácil, era tranquilo. Principalmente para quem atuava na área tributária, a gente até conversou sobre Sim. isso. Eram as teses tributárias, era levantamento de crédito. E aí eu volto naquele ponto que você falou. Eu vou vender o produto mais qualificado? Não, vou vender aquele que é mais fácil de vender, que era o que acontecia com o crédito tributário. Tenho dúvida. Então você chegava no empresário antes, olha, deixa eu fazer um levantamento para você não me paga nada, você só se tiver alguma coisa aqui que você vai pagar. Bom, isso era facílimo de vender. Então você tem hoje departamentos comerciais muito focados nisso, que perderam ali o time de se preparar para fazer a venda técnica, para agregar de fato valor. E aí toda essa questão de se preparar, usar as Lautechs como parceiros de negócios, você traz para o seu produto, de fato, algo mais agregado, e sai, inclusive, desse... Como que eu posso dizer? Dessa espiral maluca que acaba virando essas vendas, né? Cara, e tem outra coisa aí que eu sempre falo. Vou te dar um exemplo. CRM. Importantíssimo. É importantíssimo, mas olha só, Luiz. CRM nenhum vai curar uma prospecção mal feita. Não. Você pode ter o pipeline Você pode ter, cheio cara, ali. o CRM maravilhoso, mas ele não vai... Aquele one-on-one, aquele que a gente tá ali, ele não vai curar isso. Não substitui. E sabe qual é o principal problema hoje nos nossos clientes que utilizam o CRM? Porque ainda tem isso. Tem os que não utilizam e tem os que utilizam. Porque estamos ainda. Entre os que utilizam, é usar. Abastecer corretamente. É usar, cara. É atualizar. É colocar as informações lá dentro. Então, quando eu digo que a gente está num ponto de inflexão, é que eu acho que... E eu até escrevi no LinkedIn outro dia sobre isso, né? Tá tendo muito turista no que eu faço, né? Galera que até ontem só falava de marketing jurídico, magicamente agora é especialista em venda. Venda jurídica, né? Isso a gente vê muito, Bruno. Então, e aí, algumas dessas pessoas estão escrevendo com o seguinte discurso. Lembre-se, pessoas essas que nunca... Ou não, muitas não são advogados e muitas nunca foram sequer sócias em escritório de advocacia. Elas estão com o seguinte discurso. E sequer foram da área de vendas. Não, aí, porra, aí total. Sequer foram da área de vendas. E muitas dessas pessoas estão vindo num discurso seguinte, não, ainda tem espaço para galera só técnica, não sei o que lá, o escritório. Eu discordo, eu vou te falar por quê. Eu acho, cara, aqui, opinião mesmo, e rodando muito já. Eu acho que um escritório de advocacia... Pensa o seguinte, pensa no efeito exponencial de você ir incutindo uma mentalidade de venda no escritório aos poucos. Você pode ter uma área mais dedicada ou não, tem muito escritório que não tem. Tem uma área de business development que é mais de apoio, eles não necessariamente façam as vendas. Eu não estou nem entrando nessa distinção. De ter ou não ter, né? Acho que tem pontos válidos nos dois modelos. Tem que ver o que encaixa melhor para você, suas áreas de atuação que você faz, não faz. Mas vamos pegar aqui em números, cara. Eu gosto de trabalhar com números. O que está acontecendo hoje em vários escritórios? Um abismo entre a figura da ou do fundador e a turma que está vindo. Por que um abismo? Porque esse fundador, essa fundadora, com muito mérito, via tentativa e erro, alguns com mais técnica, outros não, com menos técnica, mas não é demérito, porque criou a própria técnica ou foi desenvolvendo. Eu brinco, sempre que eu encontro fundadores, eu falo, eu dou um nome bonito para várias coisas que você faz. Então, só que num contexto diferente. Num contexto diferente de mercado, num contexto diferente de cliente. Sem demérito. Super, aplaudo, cara, porque eu viro a esquina, eu conheço um escritório
que eu nunca ouvi falar que fatura super bem. Eu fico admiradíssimo mesmo, de verdade. Eu tô falando da boca pra fora, não. Eu chego pra minha esposa e falo assim, amor, eu fico de cara o quanto eu não conheço o mercado e eu rodo muito. Uhum. Só que essa galera que tá vindo, ela se acostuma a ser alimentada. Muitas vezes foi desincentivada a vender. Não, eu preciso que você execute. Só que se você começa a olhar... E aí, eu acho que a dissonância, né, e o atrito tá aqui. O fundador, a fundadora fala, pô, mas ninguém me ensinou. Vai lá, meu. Aí pendura a meta. Não tô falando do seu escritório, né? Mas vai lá, pendura a meta na galera e aí fica reclamando que a galera não tá vendo. Eu falo, cara, mas... o contexto é outro. 2, você mesmo foi uma passividade aprendida. Durante anos, muitas Durante vezes. anos, então não dá pra você querer do dia pra noite que a pessoa Virar o jogo, né? passe a fazer. Concordo. Vai virar o jogo. E 3, cara, e aqui vem meu ponto. Eu não acho que um escritório é sustentável financeiramente, considerando tudo que a gente vai viver agora, se minimamente, seja ter equipe comercial ou não, você não vai criando essa mentalidade empreendedora e comercial na cabeça da galera de uma forma gradativa ao longo da carreira. Porque senão você vai continuar enxugando gelo. Então, cara, enfim, vou tentar aqui tirar qualquer coisa que possa ser atribuída, mas eu estava num escritório lucro real, faturamento bom, que 2 sócios num espaço de uma sociedade bem grande, só não vou dar aqui para não individualizar, representavam 85% do faturamento do escritório, cara. Eu olhei para eles olharam para mim, eles né, não é sustentável. Eu falei, rapaz, de forma alguma. Extremamente arriscado. Eu brinquei com eles, vocês não podem pegar avião junto. Então, esse gap que parte foi incentivado, parte foi simplesmente passividade aprendida, é onde eu acho que está um grande gargalo. Então você pega, pô, seu escritório está com 70 pessoas, legal. Eu não necessariamente quero que um júnior, um estagiário saia vendendo. Mas, pô, se ele entender que é legal ele manter as conexões dele, se ele entender a importância da experiência do cliente e que a experiência do cliente é alavanca a direção de negócio, porque o cliente encantado não só ele volta e compra mais, como ele recomenda. Ele indica, exatamente. Isso reduz o custo de aquisição de cliente. Pô, o Pleno, cara, a galera que ele estudou na faculdade já começou a... E hoje você vê uma compra mais complexa, né? A gente fez um roundtable no Experience com o diretor jurídico da Braskem, a diretora jurídica do Banco ABN e a diretora jurídica da Asas, a Aline. Foi demais, assim. Visão de valor do cliente. Eu fiz todas as perguntas que a gente sempre quer fazer. E olha só, o diretor jurídico da Braskem, eu tô falando isso porque não é nada confidencial, ele falou assim, cara, meu, eu não vou me dispor com o meu time pra... Eu quero que o meu time pese na decisão. Então, aquele negócio de, eu tô com as costas quentes com o diretor, com a diretora, em muito lugar não necessariamente isso significa... Não funciona nada, né? Não necessariamente, você vai ter que se espalhar mais. E, às vezes, aquele mid-level dentro do cliente, não é você que tem contato. Muitas vezes. Vai ser a galera mais de baixo. Gente da mesma idade, gente com coisa. Então, pô, o Pleno, eu quero que esse Pleno comece a se engajar um pouquinho mais em networking. Eu quero que ele comece a entender um pouquinho mais como é que funciona, pô, um pouquinho de venda. Quando tá ali na transição para senior, eu preciso aumentar essa temperatura. Ele já tem que estar mais preparado para isso. Lógico, porque pensa o seguinte, o que acontecia e ainda acontece em muito lugar. Você vira sócio, sem ter carteira, em muito lugar. Tem outros que já estão pendurando meta, ou parte do bônus já tem um pedacinho ali. Essa transição em muitos lugares, Luiz, ela está muito brusca. A virada de chave A virada de chave ela é muito rápida. E sem preparo. Algum. E aí você espera que esse cara traga, aí vai depender muito do porte do escritório, mas escritório ali um pouquinho, com uma estrutura um pouco maior, você vai esperar que esse cara traga, sei lá, 2 milhões de faturamento anual. Você estrangulou essa pessoa. Você estrangulou. E aí você vai perder um talento. Exatamente. E também colocando, que é algo que eu tenho uma birra tremenda, cara, tremenda, com você atrelar isso a um perfil único. Que aí também não dá. Não, o cara não é... Pô, não necessariamente os melhores vendedores, as melhores vendedoras são pessoas expansivas. Não necessariamente. De novo, onde que está o lugar de potência dessas pessoas, né? Onde que eu consigo... Pô, essa pessoa brilha em reunião one-on-one. Legal.
esse cara aqui não gosta muito de evento, mas alguns eventos ele vai ter que ir. Então, o que eu tenho que passar de ano? E o que eu tenho que, assim, aumentar a temperatura? É o que eu tava te falando. Me põe na frente de uma plateia, cara. É meu lugar de potência. Tem muita milhagem de voo, muita milhagem de voo. É ali que eu tenho que estar. Eu tenho que estar palestrando. É ali que eu brilho. É ali que eu me preparo. Então, eu acho que às vezes a gente tenta encaixar um círculo num quadrado e se frustra porque o negócio não tá rolando. Concorda? Até porque não teve estratégia de desenvolver as pessoas. Não. Porque eu acho que esse é o grande problema da maioria dos escritórios hoje, tá? É desenvolver pessoas. Sim. E aí você tem duas questões. A pessoa que não quer ser desenvolvida, então para ela quer ficar... Não, a minha... Eu quero ficar aqui, eu quero ficar atrás da tela, escrevendo. Sim. E aí você tem que respeitar aquele perfil. Só que muitas vezes... E eu vou falar para você que com o avanço da advocacia, com o avanço que está ocorrendo hoje no mercado, aonde o advogado ele precisa ser uma pessoa mais técnica e comercial, porque o advogado hoje ele precisa ser comercial, talvez esse perfil não faça sentido para grandes escritórios. Para aquele escritório que precisa realmente cativar aquele cliente, cultivar novos clientes, ter um networking forte. Então, isso é muito importante hoje na advocacia. E aí que eu falo para você também, que você tem uma expertise para trazer isso para os escritórios. Que o escritório que não se adequar, Bruno, ele vai ter sérios problemas a partir do ano que vem. Não é sustentável, Não é sustentável. E eu vou te falar mais. Eu acho que aí, a pessoa que quer ficar na frente do computador, ela tem que entender... o impacto da decisão dela e setar bem as expectativas dela. Sim. Porque o que acaba acontecendo, eu acho que tem dois fatores aqui super importantes. O que acaba acontecendo é que virar sócio virou step de carreira, cara. E não é step de carreira. E não pode ser, Não pode ser. Não pode tem que ser conquistado. Exato. E aí cria uma falsa expectativa que é isso. Ah, não, eu vou passar X anos, eu vou de júnior para pleno, de pleno para sênior, eu vou virar sócio. Não, bichão. Aqui estão os requisitos. Você quer? Se não quer, tá tudo bem. Eu concordo com você. Só que daí você tem que redefinir as suas expectativas. Exatamente. Porque aí eu entro no outro lugar. Quando você pensa em sociedade, muita gente não entende o que isso significa. Banalizou-se o que é ser sócio. Né? O termo sócio foi banalizado. Foi banalizado, cara. Então, assim, olha só. Eu quero pesquisar isso porque eu ouvi isso. Eu até pesquisei, eu acho que o termo tá certo. Eu tive o Chief Strategy Officer do escritório americano. Chief Strategy Officer. Head de estratégia do escritório americano global que eu trabalhei, ele é ex-McKinsey. Um advogado. E aí você começa a ver esse ecossistema que eu estava te falando. Acho que cada vez mais a gente vai ter não advogados em escritório de advocacia. Cientista de dado, programação. A gente vai ter a gente vai ter que ter essa visão de ecossistema muito maior. Até CEO você vai ver em escritório de advocacia que o cara não é advogado. Mas, Luiz, esse parênteses é sensacional. Eu estava conversando com o Managing Partner. E isso que eu gosto de conversar com gente consciente, inteligente. Ele virou para mim e falou assim, ele já é Managing Partner há algum tempo do escritório dele. Ele falou, Bruno, eu com certeza custei dinheiro pro escritório. Eu não era a pessoa mais adequada para fazer isso. Pra tocar, né? Ele falou, estar à frente. Ele falou, hoje eu já tenho milhagem de voo, beleza. Ele falou, cara... Mas lá atrás, né? Com certeza não. Com certeza não. Então eu concordo com você. Pô, agora vamos voltar para aquela análise ali que a gente estava falando do que está acontecendo, né? Da expectativa que a pessoa tem que ter. Então a McKinsey, ela usa um conceito, até onde eu sei, depois eu até dei uma pesquisada rápida, mas depois eu pesquisar isso com calma, que esse Strategy Officer trouxe pra gente lá no Comer & Kim, que é Spike. O que é Spike? A McKinsey fala o seguinte, eu não preciso de mais um sócio. O que você vai agregar pra McKinsey? E o Spike cara, eu vou ser um cara muito bom de... sei lá, regulatório de farmacêutica, entendeu? Você vai trinchando ali um negócio de setor de negócio, eu vou ser um cara muito bom de cripto, eu vou ser um cara muito bom de... Enfim, por aí vai. Então, você vai... Olha só que interessante essa visão de negócio. Qual que é o seu value add, a sua geração de valor para a sociedade? Que, obviamente, tem que ter uma tangibilização da porta para fora também. Então, não é um step natural.
você monta um business plan. Você fala assim, cara, olha, o que eu tô acreditando é que data center vai bombar e é um negócio multidisciplinar e eu quero me enfiar aqui, o meu business plan vai ser Focado voltado nesse... em data center. Eu posso até pegar coisas adjacentes, mas vai ser muito focado em data center por causa disso, isso aqui tá o economics, aqui tá porque... Isso é negócio. Então, essa pessoa que quer estar na frente do computador, ela também tem que entender que se por um lado a gente vai ter uma visão de ecossistema que novos cargos vão surgir, data scientist, cientista de dados, estatístico, um monte de coisa vai surgir novo dentro do escritório de advocacia que a gente não via antes, gente boa de marketing, CEO e por aí vai. Por outro lado, certas coisas vão desaparecer. E já estão desaparecendo. Já estão desaparecendo. Então, trabalhos repetitivos, due diligence, não toda, mas... Grande parte. O grosso dela, né? Aquele trabalho mais braçal, assim, de certidão e Isso etc. Isso vai acabar. Já se usa pouco. Já se usa pouco. Então, você tem que entender que parte desse bolo vai acabar. Então, eu acho que o raciocínio do Spike, ele serve para qualquer que seja a sua intenção. Porque se é virar sócio, tem que pensar no seu Spike, que é o que eu vou agregar para a sociedade, o que eu vou trazer de diferente. E pode ser que o que você traz de diferente pode ser vendas. E tá tudo bem. Aliás, tá ótimo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Você fala, cara, eu sou um cara com baita network, eu gero tanto e... Eu vou gerar negócio. E tudo bem. Não acho que tá errado. Não precisa ser só um Spike técnico, né? Ele pode ser um Spike ali de acesso, ser um cara que conhece muita gente, por aí vai. Mas mesmo essa pessoa que quer ser a grinder, que quer estar ali na frente do computador, ela tem que pensar no Spike dela, porque a diferenciação competitiva dela, ela tem que entender o contexto que ela tá entrando. Então... Você não precisa... Eu acho que quando você pensa em sociedade é o seguinte... quando você só pensa no técnico... Alguém que faz uma boa petição. Hoje, você já tem plataforma que já fazem a petição. Você põe no modelinho lá e... boa, excelente até petição. Contestação. Exatamente. Até contestação. Então, você já começa a questionar isso aqui. Mas vamos só pegar o exemplo aqui. Então, a pessoa que faz uma excelente peça... Eu não preciso de um sócio. Para esse caso, né? Eu não preciso. Contrato um advogado sênior muito bom, Exatamente. que eu vou pagar menos, que eu vou melhorar menos e sem demérito, né? Pensando em step de carreira, né? Em hierarquia de carreira. Então, eu acho que a gente está vivendo e simplesmente colocar a tua cabeça debaixo da areia. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu fico maluco? Com essas discussões sobre esse hiperprotecionismo do mercado brasileiro, olhando até para escritório estrangeiro, não, porque não pode e tal. Eu falo, cara, eu não vou nem entrar nesse mérito. O que eu não gosto é do raciocínio. É quase que a gente sabe que está operando na ineficiência e a gente conta com isso. É isso que me incomoda. E faz disso uma regra. Operar na eficiência muitas vezes acaba virando uma regra. Não pode. E aí você vê as discussões assim, são malucas, né? Porque você fala, não, porque não pode. Eu entendo, eu não vou nem entrar não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando o quanto que a gente conta com um protecionismo que as outras... gigantesca maioria das indústrias não tem. Não tem mais. Não operam. Te dou outro exemplo, cara. Até onde eu sei, posso estar errado. Mas o Matos Filho, eu acho que é o único que divulga os resultados. Divulga o faturamento mesmo. Eu acho que só ele mesmo. Eu sei que outros têm um relatório anual e tal. E eu tava pensando, porra, Ambev, né? Eu volto para Ambev. Empresa de capital aberto. Tá tudo lá. A Ambev não acha que o diferencial competitivo dela tá em... Assim, ela é obrigada, obviamente, né? Capital aberto, uma né? questão da capital aberto, a divulgar as coisas. Então, eu acho que a gente tá vivendo esse momento também de se reencontrar qual que é o nosso papel dentro do ecossistema, perante os clientes, internamente, do ponto de vista de organização, sabe? A gente tá vivendo... É uma mudança cultural muito grande para a advocacia, eu acho que a gente está atravessando. E nessa área de vendas, então, eu falo para você, falo com toda certeza. Eu acho que é o maior ponto de transformação, pelo menos que eu estou presenciando. Tenho um escritório há 20 anos. Dos últimos 3 anos para cá, Bruno, de fato, é a maior mudança de cultura que eu percebo dentro de uma advocacia. Falo porque a gente está passando isso na pele agora, né? Então, assim, é uma mudança muito grande. Você tem que preparar as pessoas para esse novo cenário. Muitas pessoas, muitas vezes, não querem ser preparadas, acham que o modelo antigo funciona bem.
E a gente que está à frente ali com o número na mão, a gente está vendo que não funciona mais, né? E muitas vezes a pessoa fica chateada com você por você fazer uma coisa ou outra, mas se tornou hoje para a advocacia, para os escritórios, uma questão de sobrevivência e permanência no mercado. Então, todas essas alterações, se elas não forem feitas, se você não trazer um critério mais profissional, e aí o seu trabalho é essencial para isso, muita gente vai sucumbir. Tanto escritórios, como as pessoas que atuam nos escritórios. Mas eu vou te falar assim, e sem, de novo, conversa de autoajuda barata, eu acredito que tudo fica muito árido se você não atrela a um propósito. Eu sei que isso virou batido, isso começou a virar todo mundo falando fazer um mundo melhor. Eu sou bem pragmático, assim. Cara, a gente recebe mensagem, Luiz, assim, de sócios, de sócias, pessoal que tem escritório pequeno, médio, grande. Os caras mandam umas mensagens pra gente e falam, porra, cara, você impactou minha vida. Quando eu ouço isso, eu não tô me vangloriando. Eu tô falando que se você perde noção, e isso acaba acontecendo muito, você começa a perder noção do que você tá fazendo. Você tá num M&A, muitas vezes, aquele é o M&A da vida daquela pessoa. Com certeza. A pessoa tá vendo, ela trabalhou durante anos, e pode ser para você uma transação... Mais uma, né? Mais uma, ou até o valor para você versus as outras transações que você faz, não é a maior transação que você... Mas para aquela pessoa vai mudar a vida dela, cara. Vai mudar a vida da família dela. Então, eu genuinamente acho que a gente também se descolou demais do que a gente está fazendo e vira um negócio muito árido, às vezes muito egocêntrico e muito autocentrado. E eu acho que a gente vai ter que repensar também isso. Porque mesmo essa questão de retenção, né? Eu já citei algumas vezes no meu podcast, eu sempre dou crédito, eu tento sempre dar crédito para todo mundo, né? Porque hoje em dia, enfim, a galera cara de pau, assim, no nível, eu acho horrível. Mas tem um cliente nosso, o SBZ, que eles usam lá dentro uma definição que eu gosto muito, que eles falam sobre liberação de talento. E por que eu gosto muito disso? Porque, veja, é também um negócio autocentrado quando eu quero te reter a qualquer custo sem pensar em você. Será que é o melhor para você? Para você? Para mim, óbvio que eu tenho que fazer essa análise também, mas... Então eles falam, cara, às vezes eu preciso liberar a pessoa para ela brilhar em outro lugar. Para poder decolar também, né? Quantas vezes você já não viu isso acontecer? A pessoa batendo cabeça num lugar, pô, não tava indo bem, foi só destravar isso, ela ir para um outro que, pô, criou uma avenida para ela. Então, acho que mesmo nisso a gente vai ter que... Nossa, quantas histórias eu já ouvi de pessoas que foram falar que ia sair, parecia que você tinha matado, assassinado alguém, né? A pessoa, porra, como assim? E aí você vai ver tudo, não tinha gestão, não... Então, assim, mesmo esse carinho com coisas que parecem mais soft, eu acho, na advocacia, né? Assim, você pega a área de gestão de pessoas, né? Numa empresa, é uma área importante, né? Uma área que está olhando... História de advocacia não existe. Vou te contar um caso que para nós é bem interessante. Só para... há muito tempo atrás, nós montamos no escritório a área de direito digital, que é uma área que estava crescendo bastante e tal. E teve uma advogada que começou conosco, acho que ela começou como minha assistente, virou advogada, e aí se interessava pela área. E quando houve a oportunidade de criar esse novo departamento no escritório, que hoje ele já é mais robusto, nós criamos com a doutora Gabriela. E ela passou a gerenciar essa área. Só que é uma advogada com potencial enorme, enorme. E eu gosto muito dela. Gabriela, se estiver ouvindo a gente, parabéns para você. E ocorreu uma oportunidade para ela no Opsi Bloom. Quando vê a oportunidade, eu falei, Gabriela, abraça. É um dos maiores escritórios do Brasil na área do direito digital. Coisa que aqui na Lopes e Castelo é uma área que ainda está engatinhando. Claro. Né? Então, a gente atende, tem uma boa equipe para atender na área digital. Não, sim, mas é uma oportunidade para você, um escritório focado nisso. Vai lá e seja feliz. Cara, hoje você vê, Bruno, as publicações dela, ela me enche de orgulho, porque ela decolou e ela é excepcional, uma advogada, coração bom, profissional, trabalha muito bem. Eu sou fã dela, viu? Gabriela, sou seu fã. Mas eu acho que a gente vai ter que... Quando eu digo ecossistema, é isso que vem me
Eu venho refletindo muito sobre isso, porque eu acho que assim como o meu tripé lá de consciência, consistência e paciência, ele tem várias ramificações, o ecossistema também tem várias ramificações. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que a gente, de certa forma, tem uma mentalidade meio Highlander no mercado jurídico. Só um vai sobreviver, sabe? Tipo, você é meu concorrente, você não pode e tal. E eu acho que a gente vai ter que ter essa visão de ecossistema no seguinte sentido. Você já vê, por exemplo, e não é novo, né? Mas você vê, sei lá, às vezes no contencioso civil, quando é numa demanda muito estratégica, o cliente quer 2 escritórios trabalhando. Sim, e é normal isso acontecer. Ele quer 2 escritórios trabalhando. Pô, M&A, por mais que você fale, puxa, o escritório está do outro lado da mesa, mas chances são que você vai encontrar esse escritório de novo. E a tua habilidade de interagir bem com o advogado do outro lado da mesa é importante para o negócio. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa perder, e de novo, né? Eu sou humano, é lógico que às vezes a gente não gosta de perder uma proposta ou outra e tal, mas eu gosto muito do Simon Sinek. Não sei se você já ouviu falar dele, mas é um escritor. Eu brinco, cara, assim, é meu palestrante, assim, dos sonhos, assim, é um cara que fazendo palestra é um dos melhores que eu já vi, assim, ele é um monstro fazendo palestra. E o Simon Sinek, no livro dele, Jogo Infinito, que eu acho que foi o último ou penúltimo dele, acho que foi o último livro dele, ele fala muito sobre você não ter concorrente, mas eu esqueci o termo que ele usa, é meio worthy rivals, assim, você tem que considerar que tua competição num certo nível te faz melhor, porque ela te faz subir a barra. Exatamente. Você pensa em atletismo, você pensa em esporte, né? Quantos atletas vocês viram? A gente viu, né, que ele ou ela, o Prost com o Senna, né, quando o Prost se aposenta, o Senna faz uma dedicatória para ele ali no rádio, né? Falando, meu, I miss you, my friend, né? Porque por mais que ele odiasse, parecia que ele odiasse o Prost, ele sabia que o Prost fazia ele melhor. Então, eu acho que a gente vai ter que ressignificar também esse lugar de concorrência. E de novo, eu não tô falando que a gente não pode ficar chateado quando pede uma proposta e tal. Mas eu também não acho que meus concorrentes são meus inimigos, entendeu? E nem pode achar isso, né? Eu acho que nem pode. Olha, nós já estamos a 1h. Você imagina que já estamos a 1h10 conversando, cara, pessoal? Minha esposa fala que eu falo pra caramba, Luizão. Eu falo demais, cara. Eu queria, até pra gente não se alongar muito, Bruno, eu queria muito que você falasse agora pros escritórios, principalmente sobre o seu evento. O seu evento, ele foi sensacional, Experience, né? Eu tô muito... Fala um pouquinho do seu evento, o que você tratou no evento. Legal, obrigado. O que ele pode agregar e se você já tem uma perspectiva pro próximo, boa, né? Porque Luizão, no próximo amei. eu quero participar, pelo amor de Deus. Cara, vamos lá, assim, você me pega muito empolgado, né? Eu tava te contando antes da gente gravar, o Experience teve um NPS de 98, assim, né? Espetacular. A gente juntou 70 pessoas aqui em São Paulo. É um evento de 2 dias. E é um evento, Luiz, assim, ele nasce de um propósito que é o seguinte, tem muito evento ruim. Tem muito evento que é só oba-oba, é só entretenimento, só encheção de linguiça. É só frase superficial, é só aquelas coisas de autoajuda barata. Então, a premissa que a gente lançou o Experience era: tem espaço no mercado jurídico para a gente fazer um evento denso de conteúdo, com energia e trazendo coisas que sejam execuíveis, né? Eu sempre falo que ideias não valem nada sem execução. Então, já falo sobre a edição do primeiro semestre de 2026, mas repasseando, então o que a gente fez foram 2 dias, uma sexta e um sábado, num lugar lindo aqui na Vila Madalena, em São Paulo. A gente fez um misto de palestras comigo, muito focadas em venda de valor e prospecção eficiente, com ferramentas muito práticas que vêm dos 2 livros. Então, eu extraí o suco dos 2 livros e tentei tangibilizar em um conteúdo muito, muito, muito prático, assim, para a galera já ir montando plano de ação. A gente faz roundtables com diretores e diretoras jurídicas para colher a visão de valor do cliente. Então, eu mediei debates falando, e aí, o que vocês não gostam? Preço é tudo? Fazendo todas as perguntas, né, que a galera quer fazer. Eu até brinquei lá com a turma e falei, não esse é a turma aqui, mas as outras pessoas estão falando que vocês só pensam em preço. E aí, quando é preço, quando não é? Então, eu acho muito rico. Se a gente fala sobre venda de valor, é os olhos dos clientes, né? Eu acho que é... o tomador de decisão, Tomador de decisão. A gente fez também um roundtable com 3 clientes nossos. Esse foi muito legal, Luiz. A gente pegou, para não ter desculpa, a gente pegou uma sócia queridíssima, que é a Luísa Sato, que treinou muito comigo na época dela de SBZ. Hoje ela é sócio de digital do Tosini. A gente pegou o Renan Machado, que foi in-house, diretor jurídico, foi CEO de empresa a vida inteira e abriu um escritório com 0 de faturamento.
E a gente pegou o Rodrigo Borges, do CBA, que é um escritório de cripto nichado, tem 8 pessoas e bombou. Por que eu fiz isso? Porque eu queria pegar 3 trajetórias distintas para mostrar essa multiplicidade de caminhos, mas que tem uma espinha dorsal. Então, você poderia olhar para a Lu e falar assim, mas a Lu tem toda a estrutura do Tozini por trás, tem a placa, tem o time, tem o... Ela falou várias coisas que qualquer um pode fazer. O Rodrigo brincou e falou, cara, eu bato escanteio, eu cabeceio, eu faço tudo aqui dentro do escritório. O Renan falou assim, cara, eu fiz muita besteira. Nunca tinha vendido. Então, eu acho que essa humanização ela é super importante. A gente pegou a head de inovação do Opsi Bloom, a Dani Serafino, e o pessoal do Inspira, que eu estava te contando, para falar sobre as ondas de IA, num lugar muito, não de futurismo, mas do que está acontecendo. A gente fez uma palestra unindo, que também é outra dor, marketing jurídico e desenvolvimento de negócio. Então, como é que a gente foge do post autoajuda, né, dia da árvore, né, aquele negócio, autopromocional, perdão, não aquele negócio, eu estou honrado com alguma coisa, né? E a gente falou muito sobre parcerias e canal de distribuição, que também é algo que eu acredito muito. Então, é um evento super, é só para advogada e pessoal de comercial, desenvolvimento de negócio e marketing, escritório de advocacia. A gente faz num esquema de pré-inscrição, então a gente aprova o que a gente quer, é um time... A gente está olhando mais para sênior e sócio e galera que está envolvida com a parte comercial. Para a gente ter discussões. Então, a gente teve 70% da galera dos participantes eram sócios, sócias. A gente tinha o restante dividido entre coordenador de área, pessoal de BD, pessoal de marketing de escritórios. E a gente está com a segunda edição no forno. Ela deve acontecer em abril. Então, para quem nos acompanha aqui, é strunzexperience.com.br. Dá para já fazer a pré-inscrição, porque a gente vai liberar uma condição especial para quem já tiver aprovado e pré-inscrito a hora que a gente lançar. A gente fez 70 pessoas, a gente gira mais ou menos em torno disso, porque eu gosto muito do humano, cara. Da interação. Eu gosto muito da interação. Então eu entro em todos os coffees, eu participo com a galera, eu fico escutando. Diferença. Então, assim, obrigado pelo espaço mesmo. Eu falo com muito carinho, porque eu acho que esse é um espaço para escritórios que querem essa virada de chave que estão buscando. Quem está querendo virar sócio, quem virou sócio precisa gerar. Então tem para diversos sabores ali. Ou quem quer se reciclar. Eu tive um escritório, uma boutique criminal, mandou 5 pessoas. Eu, fundador, foi. Então, que eu estava te contando. Então, pra gente a gente tem muito carinho. Eu convido o pessoal a olhar no meu LinkedIn, nos destaques. A gente fez um post logo depois do Experience. Eu convido vocês a lerem os depoimentos. Assim, aquilo que a gente estava falando de propósito. Sim. Cara, é de arrepiar, assim. Eu sou meio chorão. Que bacana. Enfim, mas obrigado pelo espaço, assim. Não, eu acho importantíssimo. Você que é dono de escritório, atua na área comercial do escritório, não deixe de participar. Se você olhar o site dele, se você olhar o Instagram dele, vai estar aqui no promptzinho, tá? Vai estar o site dele, vai estar o Instagram dele, vai estar o e-mail dele também. Entre em contato, conversem com ele, é um divisor de águas para a advocacia. E você estará falando com uma pessoa que tem total conhecimento da área comercial e da área jurídica. Você tem noção do que isso pode agregar de valor para a sua empresa, para o seu escritório e para você como carreira. Porque não pense só na pessoa do escritório, mas como advogado também, se você conseguir desenvolver essa área comercial, gente, o céu é o limite. Não é isso, Bruno? Vendeu melhor que eu, cara. Vendeu melhor que eu. Obrigado. Bruno, a gente já está 1h20. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi o podcast mais longo. E se deixa aqui, que a Karen já levantou, já veio aqui. Você percebeu, né? O Sérgio falou lá atrás. Eu acho que eles esqueceram o horário, né? A gente ouve tudo aqui. Fala para eles. Então, assim, Bruno, vamos marcar mais vezes. Acho que tem muito conteúdo pra gente conversar. E já deixo a dica aqui, pessoal. Comprem um livro do Bruno, leiam esse livro. Prospecção eficiente no mercado jurídico. Esse é novinho, saiu agora. Saiu do forno agora. Vale muito a pena. E eu acho que é isso. É se preparar sempre, se reciclar. Como você falou, né? O
o evento para reciclagem também é muito importante. E já entre no site e faça uma pré-inscrição, porque eu já vou fazer também, porque eu quero o desconto exclusivo. Viu? Quero ganha-ganha. É lógico. Tá, então, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente. Aprendi muito com você hoje. Saio daqui com vários insights na cabeça. Sensacional. Não, só tenho a agradecer. Parabéns pela energia, parabéns pelo projeto e espero que seja a primeira de muitas conversas. Com certeza serão. Muito obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado a todos e até a próxima.